Seja muito bem-vindo para mais uma Masterclass. A Masterclass, a aula que traz um impacto e uma movimentação dentro do mercado de festas, que te eleva para outro nível, que faz a reprogramação mental na sua mente enquanto decorador. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é um tema incrível, que eu acredito muito que vai te levar para o outro nível, que vai te levar para um próximo nível, que vai tirar muitas crenças que tem dentro da sua cabeça e vai destravar também, evitando aquelas perguntas que a gente fica o tempo todo. O que será que eu estou fazendo de errado? Será que tem alguma coisa? Por que eu faço e não dá certo? Por que isso? Por que aquilo? Fulano faz e dá certo, eu faço e não dá certo. E muitas das vezes, na nossa caminhada, muitas das vezes, no que a gente está fazendo, tem ruídos. Ou seja, hoje você vai entender o que são esses ruídos. Hoje você vai entender o que isso tem de negativo ali no seu trabalho e porque isso está te impedindo de ir para o próximo nível, isso está te impedindo de alcançar aquilo que você deseja dentro do mercado de festas. Então, nosso tema de hoje é justamente esse, como evitar ruídos na imagem, comportamento e na comunicação. Talvez hoje você, enquanto profissional, você enquanto decorador, enquanto locador, você está tendo ruídos naquilo que você está fazendo, naquilo que você está comunicando, naquilo que você está mostrando, e isso está atrapalhando em você ali alcançar o seu objetivo, está atrapalhando em você alcançar tudo o que você deseja dentro do mercado de festas. Então hoje você vai aprender a saber o que é ruído na sua imagem, no seu comportamento e na sua comunicação. Vai aprender também a identificar esses ruídos e vai aprender também a como evitar que eles ali atrapalhem, que você obtenha o seu resultado final. Então já de antemão, já pega o aviãozinho, já convida aqui as pessoas para estar junto comigo nessa aula que vai ser surreal e que vai reprogramar a sua mentalidade, tá bom? Oi Mila, boa noite Mila, já presente por aqui. Então hoje, como eu falei para vocês, como evitar ruídos na imagem, comportamento e comunicação. Então já convido o pessoal para estar aqui juntinho com a gente, porque junto nós vamos agora reprogramar nossa mentalidade e ir para o próximo nível dentro do mercado de festas. Então vamos lá, Joel, o que é ruído na comunicação? Eu falei para uma aluna que o Instagram dela tinha ruído na comunicação e ela achou que era barulho aparecendo ali no fundo do vídeo. E não é nesse sentido, mas é basicamente isso aí. Então vamos lá. Pense quando você está assistindo o filme ou ouvindo a música e aí tem um ruído de fundo, ou seja, você está querendo escutar e entender aquilo ali e tem alguém fazendo um barulho, alguém conversando, um carro buzinando ou o carro do ovo passando. Que bom, que bom! Noelle, obrigado pelo carinho, viu, Noelle? Que bom, obrigado pelo carinho, fico feliz de ter você por aqui. E aí o que acontece? Vamos lá, você está ali querendo escutar uma música, assistir um filme, ver sua novela, enfim, você está aqui querendo focar na nossa Masterclass de hoje e passa alguém buzinando, tirando a sua atenção, ou seja, você quer entender aquilo, mas algo por trás está atrapalhando que aquela comunicação chegue de forma eficaz até você. Então vamos lá, quem acompanha os meus stories há mais tempo vai ver que no período que eu estava fazendo a gravação da primeira parte do curso, eu sempre postava, parece que ninguém estava fazendo barulho, mas quando eu começava a gravar, passava o carro do Hugo, passava a moto buzinando, passava carro vendendo botijão e era aquela loucura toda. Ou seja, eu queria transmitir uma informação, mas algo atrapalhava o que eu estava querendo fazer. Ou seja, a minha informação, se eu começasse a gravar naquele exato momento, chegaria com ruídos para quem estava escutando. Então, basicamente é isso, tá? Para a gente começar a entender. Esse ruído é tudo aquilo que atrapalha a comunicação, tanto a fala quanto a escuta. Ou seja, isso começa a atrapalhar e você vai entender, trazendo para a nossa linguagem enquanto decorador, como é que isso se aplica ali na prática e como isso atrapalha. Então, vamos lá. Quem já brincou de telefone sem fio? Quase sempre a frase ou a palavra ela começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. Você enquanto decorador, você enquanto profissional dentro do mercado de festas, se a sua comunicação tiver ruídos, seja na imagem, no comportamento ou na comunicação, na fala, enfim, se ela tiver com algum ruído, alguma coisa atrapalhando, o que pode acontecer é o seguinte:
a sua mensagem inicial vai chegar lá no ouvinte totalmente diferente. Ou seja, aquilo que você quer comunicar para a sua audiência, aquilo que você quer comunicar para aquela mamãe, não chega da informação que ela saiu até você. Porque tem um ruído por trás, atrapalhando tudo ali, que vai fazer com que a pessoa do outro lado perceba de um outro jeito, que não seja do jeito que você está querendo que ele enxergue e compreenda tudo que você está mostrando. Está ficando claro para vocês? Toda vez que ficar claro e fizer sentido, vocês colocam o nosso símbolo, que é o leãozinho, tá bom? Então vamos lá. Esse que eu falei para vocês aqui é o efeito dos ruídos na comunicação, que se aplica ao comportamento, na imagem também. A expressão se refere a qualquer interferência indesejada que atrapalhe a transmissão da informação que você deseja falar. Eu vou repetir, tá bom? Que aqui é a definição e você precisa ter a clareza da definição de ruídos para que você compreenda lá todo o contexto da aula. Então vamos lá. Esse é o efeito dos ruídos na comunicação. A expressão se refere a qualquer interferência indesejada que atrapalhe a transmissão da informação que você deseja falar. A principal consequência é... Deixa eu me perder aqui. Passei demais, só um minutinho. A principal consequência é atrapalhar a compreensão entre quem fala e quem escuta, desviando ou danificando a mensagem que deveria ser transmitida. Então vamos lá, eu estou aqui passando uma informação para você. Se tivesse aqui um barulho nesse exato momento, o que iria acontecer? Eu ia estar passando uma informação, mas por tanta coisa estar passando por trás, vários barulhos, várias pessoas conversando, a informação que ia chegar até você, ela iria não ser da forma que eu passei. Porque ia ter ruídos, iria ter coisas atrapalhando a mensagem que eu quero passar para você. Tá bom? Então, será que hoje você, enquanto decorador, está querendo comunicar que é um decorador alto padrão? Você está querendo comunicar que é um decorador alto padrão e algum ruído está impedindo que o seu cliente te enxergue assim? Talvez seja o que você está fazendo. Você quer comunicar que é um decorador alto padrão e tem algum ruído, seja no seu comportamento, na sua postura, na sua imagem, na sua comunicação, que está impedindo que ele te enxergue, te compreenda e te entenda como um decorador alto padrão. E tem mais. Será que esse ruído não é você mesmo que está fazendo e não consegue enxergar? Também tem isso. Às vezes o ruído, eu citei um exemplo do ruído externo, mas talvez possa ser um ruído interno, um ruído que você mesmo está fazendo na sua comunicação, no seu comportamento, no seu posicionamento, na sua postura, que está impedindo de você alcançar aquilo que você deseja. Então, e com isso você começa a dizer, você não enxerga esse ruído que você está fazendo, você começa a falar que é a concorrência, que é a cidade, que é o mercado, mas não é. O que você está fazendo que está impedindo que a pessoa do outro lado enxergue isso e realmente te enxergue com aquilo que você quer que ele veja. Então, possa ser que sim, tenha ruído na comunicação e ele não é externo e você que está colocando ali dentro da sua comunicação como um todo, imagem ou enfim. Então, vamos lá. Um exemplo de ruído na comunicação, um decorador que ele quer se comportar como um decorador alto padrão para clientes que fazem um investimento milionário dentro de uma decoração, ele jamais poderá montar uma festa de regata e calça leg, para você ter uma noção. Então, eu quero me comunicar com esse público, mas a minha vestimenta é aquela. Você consegue compreender? Então, causa um ruído que não conecta uma coisa com a outra. Só um exemplo básico aqui, mas que ao longo do caminho eu vou explicar mais sobre isso. Então, o pior de tudo, será se você está intensificando ainda mais o ruído, achando que está comunicando certo? Deixa eu falar aqui para você. Às vezes você está intensificando o ruído, porque se aquele ruído está na nossa comunicação, a gente precisa escondê-lo ou parar de fazer, deixar ele em evidência. Mas tem muito decorador que, ao invés de tirar esse ruído da comunicação, da imagem, do comportamento, ele deixa ainda mais em evidência, achando que aquilo que ele está fazendo é o que vai levar ele para o próximo nível. Eu vou citar aqui um exemplo, tá? Vamos lá. Mostrando as coisas que atraem o cliente errado. Por exemplo, um painel de TNT.
O decorador que quer alcançar um público alto padrão, um público que paga mais, e ele fica mostrando o tempo todo, olha, comprei aqui esse painelzinho de TNT, comprei aqui esse TNTzinho para envelopar a capa do cilindro. Ele vai repelir automaticamente aquele cliente que vai pagar mais, porque é um material de baixa qualidade. Então ele acha que, mostrando aquilo ali para o cliente, nossa, eu consegui um material mais acessível, com um efeito legal, não sei o quê, ao invés de ele atrair, ele está repelindo, ou seja, ruído na comunicação. Ele acha que está fazendo uma grande coisa, mostrar aquele material alternativo ali, que inclusive ele pode até usar, mas ele pode escolher não comunicar, não mostrar. Você consegue compreender o que eu estou falando para você? Outro ponto, ele pode estar intensificando ainda mais o ruído dele, achando que está fazendo certo. Por exemplo, encarecendo os itens da decoração. Se eu chego para o meu cliente e digo, não, realmente o balão é caro mesmo, ou seja, o balão está muito caro e aí você realmente não invista não porque o balão é muito caro, o balão encarece a festa. Se você traz essa comunicação, você está achando que está fazendo um grande favor ali para o seu cliente, querendo valorizar a sua decoração. Não, olha, a minha decoração é cara porque o balão é caro. Não, tá, até certo ponto está certo, mas ao mesmo tempo você está repelindo o cliente de investir em mais balões. Então, a narrativa, a imagem, a comunicação, ela precisa ser construída. Qual é a narrativa e a construção que eu sempre trago? Inclusive, na próxima mentoria, vocês terão acesso a um Instagram privado, onde eu vou, toda vez que eu fizer um conteúdo que está cheio de estratégia, eu vou mostrar para vocês o que tem ali por trás e qual a intencionalidade daquilo. Então, como é que eu faço? Não, pessoal, olha, realmente, balão é caro sim. Mas ele não tem como fazer uma festa alto padrão, uma festa bonita, elegante, uma festa robusta, se não investir. Então, o que eu te aconselho? Se programe, porque é caro sim. É caro sim, mas sem ele não tem festa. Olhe como muda toda a narrativa. Então, eu agrego o valor e digo, se prepare, porque você vai ter que fazer um investimento nele se você quer ter alto padrão. Se você quer ter uma festa no nível da que eu entrego, no dia do aniversário do seu filho ou no seu evento, você precisa se programar, você precisa entender que tem um poder de investimento, porque não é barato. Você consegue entender como você consegue fazer com que, a depender da forma que você fala, que aquilo ele pode causar um ruído ou ser usado a seu favor. Então precisa ser muito intencional. Tudo que a gente comunica na imagem, comportamento, precisa ser intencional. Então vamos lá. Outra coisa, que você pode estar achando que está fazendo certo, mas você mesmo está causando ruído. Por isso que eu falei para você. Olha, a última coisa que eu trago para o decorador é que o outro vai ser o culpado. A culpa é sempre nossa. E a culpa pode até não ser, mas a responsabilidade é. Então, muitas das vezes somos nós que estamos causando os ruídos, dizendo que é o outro, ou esse ruído é tanto barulho, tanta informação que a gente está fazendo, que a gente não consegue visualizar aquilo que está atrapalhando a gente de crescer. Só que eu já citei vários pontos que com certeza você já identificou que pode estar fazendo ali na sua comunicação, na sua imagem, na sua postura. Vamos lá. Decorador que só vive falando do precinho. Então vamos lá. Ele fala tanto do precinho, não, que... Eu já vi, inclusive, decoradores postando em stories bem assim, procura o fornecedor isso no precinho. Perfeito, perfeito. Mas olhe que ruído você está causando na sua comunicação. Uma coisa que eu digo é o seguinte, quem com precinho fere, com precinho será ferido. Quem com baratinho, que só quer comprar baratinho, ele não pode reclamar quando o cliente que compra baratinho aparece para ele, porque os semelhantes atraem os semelhantes. A partir do momento que você se posiciona a não ser esse tipo de cliente, você começa também a não aceitar esse tipo de cliente e busca caminhos para poder mudar. Mas você está sendo o tipo de cliente, você está sendo o tipo de consumidor que você não gosta. Então, quando chega para você, você merece realmente, no mínimo, uma pessoa igual a você. Então, que tipo de cliente você está sendo? E outra, você transmitir o tipo de cliente que você é na sua comunicação, nos seus stories. Então, você é aquele consumidor que diz que tudo está caro e você leva isso para os stories, dizendo o tempo todo que tudo está caro. Você é o tipo de vendedor que quando está na conversa do cliente diz que tudo está caro. Então, você está causando ruído na sua comunicação. Porque se até você, enquanto vendedor, está dizendo que o seu produto é caro, que a festa é cara, isso pode atrapalhar você. E eu falo, festa é caro. Mas eu falo no sentido que venha preparado para investir, porque realmente a minha festa não é barata. Mas você também leva o que os outros não dão.
Então, tudo é a forma que você aplica, tomando cuidado para que não tenha ruídos. É o ruído que atrapalha o seu resultado. Então, vamos lá. Outra coisa, prometendo que o cliente que venha com o dinheiro que tiver, que você vai dar um jeito. Olha aqui, um ruído. Venha, mamãe, pode vir que a gente vai dar um jeito de pensar na sua festa, não sei o que, não deixe de celebrar, não. Venha com dinheiro. Você precisa vir com dinheiro. Você diz para o cliente, venha sem dinheiro que eu dou um jeito. Você diz para o cliente, eu vou fazer aqui uma festinha para você, nem que seja só um bolinho eu vou fazer para você. E aí? Como é que você quer crescer? Você está causando um ruído absurdo na sua comunicação. Então são coisas que você está intensificando no intuito de vender mais e está atrapalhando e colocando tudo a perder. Porque quando você diz para a sua cliente, venha que eu vou fazer um bolinho, venha que eu vou fazer qualquer coisinha, venha que eu vou levar, sabe, tudo no hino diminutivo. Inclusive fiz uma postagem falando sobre isso, de abolir tudo, todas as palavras que automaticamente denigrem a imagem do seu trabalho. Você precisa tirar isso da sua comunicação, porque causa ruído. Eu faço festinha, eu faço bolinho, é só um painelzinho, é só uma mesinha. Quantas das vezes é o próprio decorador que fala isso na comunicação dele? Foi só uma festinha que eu montei, vou lá montar festinha. E aí? Um ruído absurdo, porque você está fazendo com que os outros enxerguem que o seu trabalho é exatamente isso. Qual é a comunicação que eu trago para a minha audiência, para o meu cliente? É o quê? Que, mesmo se for uma garagem, eu vou fazer virar um salão de festa. Mas eu ainda corrijo essa frase constantemente. Porque se eu coloco na cabeça do meu cliente que eu faço uma garagem virar salão de festa, ele não vai querer mais contratar um espaço maior. Quando, consequentemente, eu vou ter uma lucratividade maior em um evento maior. Eu corrijo. Se eu faço uma garagem virar salão de festa, olha aí a preocupação no ruído que isso pode causar. Imagine o que eu posso fazer por você em um ambiente maior. Você consegue entender como tudo isso se traduz e faz uma elevação de consciência e faz com que aquele cliente ele entenda as possibilidades que eu posso enxergar para ele. Então, ter esse cuidado na imagem, na comunicação, no comportamento o tempo todo é crucial para que você alcance os seus resultados e os seus objetivos. Então vamos lá. Será se o seu comportamento... ainda tem mais, ó. Outro ruído que você pode estar fazendo, achando que está fazendo certo, tinha pulado isso aqui. Colocando a estante de lembranças no cenário principal e esperando que o seu cliente compre um cenário de lembranças. Olhe que ruído absurdo você está fazendo na sua comunicação, na imagem da sua festa como um todo. E no seu comportamento, inclusive. Como é que eu quero vender um cenário de lembranças se o tempo todo eu boto um móvel de lembranças no cenário principal? Eu mesmo estou causando um ruído absurdo e a minha atitude impede que eu venda o cenário extra. Se todas as vezes eu retirar e colocar o pé na parede, não, a estante não vai. Primeiro por questão de estética, que aquela estante ali no cenário principal automaticamente vai criar um ruído absurdo na imagem do meu trabalho. Então eu já tiro. E continuar colocando aquela estante ali vai causar um ruído na minha comunicação que impede que eu venda um cenário extra. Você consegue entender? Então, às vezes, é você mesmo que está causando todo o problema que impede de você ir para o próximo nível. Não é seu concorrente, não é a falta de apoio da família, não é. Sabe o que é isso? É a falta de acesso à mesa que te entrega todas essas informações. É a falta do conhecimento, é a falta de você ter o direcionamento correto que te leva para o próximo nível. É a falta de consumir um conteúdo que te faz ter clareza, que reprograma a sua mentalidade, que te dá visão e não que te condiciona a receber tudo que os outros dão de boca, assim, na mão, para você só consumir o que os outros querem. Nenhum conteúdo que eu entrego aqui, eu faço com que você fique condicionado a replicar algo 100% do que eu estou falando. Eu te entrego liberdade de pensamento e visão. Eu te faço como se você estivesse voando com as águias. As águias elas vão sempre acima das nuvens, ela não anda como um pássaro comum. Ela consegue enxergar além porque ela está no grupo seleto de pessoas que tem aquela mesma visão de pensamento. Mas enquanto que você está acessando o tipo de decorador que é menos ainda do que você, consumindo a mentalidade, tem uma coisa, você em andar com os porcos, você pode até não ser um, mas você se suja como eles. Então, qual é o tipo de mesa que você está acessando? Qual é o tipo de conteúdo que você está consumindo para poder estar com a sua mente condicionada a tudo isso? Cheio de problema, cercado de ruídos que você não consegue enxergar, você sabe que não está dando certo, mas não tinha a clareza até esse exato momento que tinha coisas que você estava fazendo que atrapalham o seu crescimento.
Tá? Então isso é muito importante, isso é muito crucial. E ao longo das aulas nós vamos ter aqui mais clarezas e mais pontos de coisas que vai causando ruídos dentro da sua comunicação, na sua imagem e na sua postura, no seu comportamento como um todo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, manda o aviãozinho, convida mais gente para cá, para essa aula, porque vai ser incrível, tá? Não vai ficar salva, não vai ficar salva. Falei para vocês, não deixo a aula salva mais, vai ficar como bônus na próxima mentoria. E tem uma coisa, né? Essas aulas aqui ela tem um valor inestimável, porque é quase que um curso completo. Uma aula dessa aqui você não encontra nem curso acima de R$ 2.500 e você está pegando aqui, ó, de graça. Mas o que eu sempre falo para você é que não é de graça, porque não tem um valor monetário pago. Mas eu estou cobrando aqui o teu tempo, a tua interação para você que está junto comigo. Esse é o valor, porque, na verdade, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então eu estou cobrando aqui, ó, uma parte da vida de vocês dedicado até aqui comigo para te levar para o próximo nível. Por isso que eu não deixo salva, porque vocês estão dedicando parte da vida de vocês aqui junto comigo para aprender a ir para o próximo nível. Então vamos lá. Para a gente continuar aqui, ó, mais coisas que você pode estar fazendo que atrapalha você e causa ruído dentro da sua comunicação. Vamos lá. Ó. Será se o seu comportamento de profissional é de um líder com postura de excelência que tem embasamento em estar posicionado? Eu já vi decoradores em montagens que assim, não tinha nada de um comportamento de um profissional, de um decorador profissional que quer estar num grupo de clientes alto padrão. Falando palavrões, não tinha postura de estar gritando, de estar comendo coisas que não devia. Eu já vi montadores de brinquedos na desmontagem, abrindo a geladeira da cliente, da cerveja que sobrou e tomando cerveja. Será mesmo que essa pessoa está tendo um comportamento profissional? E essa pessoa ainda chegar para mim e dizer assim, olha, me indique, olha, eu vou deixar aqui meu cartãozinho com você, me indique. Você acha mesmo que essa pessoa ela vai conseguir acesso a um evento meu? Você acha que eu colocaria meu nome por cima dessa pessoa? Jamais. Jamais. A ponto de eu questionar. Mas pode abrir a geladeira da cliente e beber a cerveja da cliente? Ela fez não, mas eu mando mensagem para ela avisando. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Olha aí. Aí esse tipo de profissional, quando foi na montagem, reclamando que as pessoas não valorizavam o montador de brinquedo. Será mesmo que não valoriza o montador de brinquedo? Porque eu conheço outros que são valorizados. Mas esse tipo de gente, o comportamento dele causa um ruído absurdo. Então imagine, ele causou um ruído absurdo com a minha equipe, que o decorador tem um poder muito grande de sugestão de fornecedores, colocar o fornecedor dentro do evento. Então foi um ruído absurdo que eu jamais indicaria aquele tipo de profissional. Ainda causou um ruído com a cliente, com a noiva que no dia seguinte tinha passado a noite acordada na festa, está recebendo mensagem, olha, eu abri a geladeira para tomar cerveja. Olha que ruído absurdo dentro da comunicação, dentro da imagem daquele profissional. Então, ela não tem comportamento de profissional. Não é um líder com postura de excelência. E nem tem embasamento e nem está posicionado como um profissional realmente alto padrão, mas quer ser. Aí depois diz que é um mercado que não é valorizado. Você consegue compreender o que eu estou falando aqui para você? Outro ponto aqui, ó, tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Outro ponto aqui é o seguinte, será se o seu comportamento é alto padrão? Deixa eu dizer uma coisa para você, ó, às vezes, como eu falei para vocês, com quem você anda causa um ruído. Então, o grupo que você acessa causa um ruído. Você, por exemplo, postar no final da aula, olha, estava com um grupo de decoradores estudando sobre o mercado de festas, te leva para outro nível. Do mesmo jeito que você colocar, não, estou aqui ó, assistindo a novela. Nada contra, mas qual a imagem profissional que está? Você mostrar uma que está estudando ou uma que está assistindo novela ou ali postando coisas, por exemplo, de Big Brother, de coisa de fofoca, lá no seu stories, na sua comunicação como um todo no Instagram. Você consegue compreender? O lugar que você acessa é alto padrão? Onde você está colocado é alto padrão? Te faz reprogramar a mente para você se tornar realmente aquele profissional que você deseja? Ou não? Outra coisa também, será que o seu comportamento é de vitimista? Tem isso também. Muitas das vezes a gente está com um comportamento de vitimista. Que o problema é o mercado, o problema é a família, o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é que eu não tenho acervo, o problema é isso, o problema é que eu não tenho dinheiro, o problema é por conta... Aqui, ó, uma aula de graça. Para você mudar tudo isso. E quem está aqui sabe que realmente eu entrego ouro.
Eu entrego ouro puro aqui. Não aplica se não quiser, ainda mais numa linguagem super fácil como eu trago. Então, tem esse comportamento de vitimista. Então, o problema é sempre do outro, a culpa é do outro, que não cresce por conta disso. Não. A responsabilidade da mudança é 100% sua. A escolha do lugar que você acessa, da mesa que você acessa, é 100% sua. Não é o outro que te força a estar lá. Não é o outro que te força a estar condicionado naquela condição que você sabe que deu errado. Se você viu que até aqui onde você foi, se você viu que até aqui o que você fez não deu resultado, então por que você continua? Você não está sendo um tipo de profissional que tem constância, não. Você está sendo um tipo de profissional teimoso, porque você já viu que não tem resultado e continua. E ainda fica se vitimizando. Então você tem um comportamento de vitimista. Então a partir de hoje, comportamento de vitimista, Joel, não tem o verbo. Comportamento de vitimista. O que eu posso fazer com a pouca verba que eu tenho? Qual o melhor que eu consigo fazer? Você consegue, a partir de hoje, com essa visão, com essa mentalidade, trocar tudo que automaticamente é para ser pejorativo e você faz aquilo se transformar a seu favor. Outra coisa em relação ao comportamento é de procrastinador. De nada adianta você terminar essa masterclass aqui e no final você não aplicar. Você vai ficar com obesidade de informação. Você fica com tanta informação que te trava e não consegue aplicar. Então, o procrastinador, ele por exemplo, ele sabe que precisa arrumar um acervo, mas ele não vai. Você consegue entender? Então, quando vai fazer os stories, o acervo está como? Todo bagunçado. Ruídos na imagem e na comunicação, por conta que teve ruídos no comportamento também. Você consegue entender como uma coisa está ligada com a outra? E aí, no caso, o procrastinador e o vitimista, ele é o típico decorador que espera cair do céu. Ele espera que a persona dele vai cair do céu, sabe? A persona se define e vai atrás. Cliente ideal se define e cria uma comunicação assertiva e uma imagem assertiva para ele chegar até você. Você consegue compreender isso? Então, será se o seu comportamento é de decorador com obesidade intelectual, que compra curso, estuda, está aqui toda terça-feira, mas não aplica? Então, o seu comportamento é de um obeso intelectual, cheio de conhecimento, mas não aplica nada. De nada que adianta. Se você aplicar 1% do que você aprende, você já vai ter resultado. Mas se você fica assistindo, consumindo, mas não faz o que tem que ser feito, de nada adianta. Pensar que não, você está com obesidade mental, diz, mas eu estudo, eu já comprei tanto curso e não tenho resultado. Obesidade intelectual, obesidade mental. Porque você só compra, consome, mas não aplica. De nada que adianta. Então, isso também vai refletir nos ruídos da sua comunicação, imagem e comportamento. Então, vamos lá. Ruídos é quando elementos da nossa imagem e comunicação falam uma mensagem diferente da qual acreditamos ou queremos transmitir. Deixa eu repetir novamente para vocês conseguirem compreender. Ruídos é quando elementos da nossa imagem e comunicação falam uma mensagem diferente da qual acreditamos ou queremos transmitir. Por exemplo, eu faço uma decoração parecida com um Pegmonte, mas acredito que estou transmitindo na imagem e na comunicação que é uma superprodução. Um super trabalho autêntico e alto padrão. Você consegue entender? Eu estou fazendo uma decoração que tem técnica de Pegmonte, o material é de Pegmonte, aparência de Pegmonte, mas aí eu acho que aquilo virou uma superprodução, que é um trabalho autêntico e alto padrão. Aí dobra a esquina, tem 20 lojas de Pegmonte que faz igual ou melhor. Você consegue entender? Então, às vezes, aquela percepção sua que está toda perfeita está cheia de ruídos e é por isso que você não vende. É por isso que você não consegue se posicionar. Porque você acha que está com a comunicação, que você está ali, tendo um grande resultado, mas o cliente que está do outro lado, ele não está tendo essa percepção. E tem mais. Você pode até estar com a festa realmente bem elevada, mas se o público que está ali no seu Instagram, que está captado no seu Instagram, ele não souber, não for o público específico, ele vai achar aquilo ali e não vai compreender, vai achar que aquilo ali é um desperdício. Então também tem os dois lados opostos e ao longo da aula a gente vai entender como é que você faz para falar com o público correto, tá bom? Então,
como eu estava falando para vocês, né? Acha que está fazendo a decoração de superprodução, mas, na verdade, ele está com a cara de um pegue-monte que quando dobra a esquina tem 20 lojas que faz igual ou melhor. E, às vezes, a própria mãe decora melhor que o próprio decorador. Tem muito disso. Muitas pessoas me mandam mensagem, eu vou ver o Instagram. Tem muita mãe que aluga na minha loja de locação e decora melhor que o próprio decorador. E ele está achando que está fazendo uma superprodução. Então a gente precisa ser, não é crítico com a gente mesmo, mas a gente precisa ter um olhar de autoanálise. Saber, não, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. Se eu não tiver essa decência com o meu trabalho, como é que eu vou ter um olhar de melhoria? Não é me criticar, mas nisso aqui eu preciso melhorar. Então, outra coisa também, eu acredito que a minha imagem e comunicação é de decorador, quando na verdade a percepção do outro lado, o cliente ou o mercado como um todo, é que eu sou um montador. Então, eu não boto doce na mesa, eu não arrumo mesa de convidado, eu não dou assessoria ao cliente, não dou suporte ao cliente, eu só vendo um pacote de festa, eu não crio um projeto, eu não tenho autenticidade dentro do meu projeto, eu só vou lá e monto as coisas, boto um arco de balão e disponho as bandejas. Mas eu quero ser reconhecido como decorador. Jamais vai ser. A sua comunicação, você acha que está comunicando que é um decorador, mas o ruído absurdo desse que está ali por trás está comunicando quem está do outro lado que você é apenas um montador de festa. Você consegue compreender como isso é mais profundo do que o que parece? Então, o ruído, ele não é só percebido por quem está de fora, não, mas também por nós mesmos. Só que, na maioria do tempo, não sabemos que o ruído existe, porém, não sabemos identificá-lo. Ou seja, você sabe que tem, mas você não sabe identificar o ruído. Então, você sabe que algo que você está fazendo não te deixa alcançar o objetivo. E isso está ligado a você não saber identificar aonde você está errando. Então, ao longo da aula, eu vou te mostrar pontos que te ajudará a identificar esses ruídos no comportamento, na comunicação e na imagem, tá bom? Vamos lá, a sua imagem e a comunicação precisam ser estratégicas para alcançar os seus objetivos. É fundamental que você saiba o que quer comunicar. Olha lá, estou falando para você. É fundamental que você saiba o que quer comunicar, fazendo com que sejam coerentes com esse objetivo. As pessoas veem você da maneira como você se mostra. Vou repetir, quem tiver com um caderninho, vou repetir devagar para você anotar. A sua imagem e comunicação precisam ser estratégicas para alcançar os seus objetivos. É fundamental que você saiba o que quer comunicar, fazendo com que sejam coerentes com esse objetivo. As pessoas veem você da maneira como você se mostra. Olá, as pessoas veem você da maneira como você se mostra. Como é que você está se mostrando hoje para o seu cliente? Você se mostra como uma autoridade que entende do assunto, que domina ali aquela montagem, que você é o profissional que domina as técnicas, que estuda para isso. Você está mostrando isso? Você realmente se mostra que você é um decorador alto padrão? Você é um decorador que realmente sabe conduzir grandes produções, que você coordena uma equipe de fornecedores? Você se mostra isso? Ou você se mostra aquele decoradorzinho que vai lá, faz um painelzinho redondo, com um arquinho na lateral, bota 2 bandejinhas e vai embora? E aí quer ser valorizado e começa a dizer, na minha cidade ninguém paga. Claro, é isso que você está comunicando. Eu falei aqui, as pessoas veem você da forma e da maneira que você se mostra. Como é que você está se mostrando hoje? Você se mostra, você tem a aparência de um decorador alto padrão. Você se mostra hoje no Instagram como um decorador realmente que está pronto para receber um grande projeto. Você se mostra realmente como um decorador que no momento que chega um problema ali na frente do cliente, você sabe conduzir, você sabe se posicionar e dizer isso aqui é assim, isso aqui não é assim. Você consegue trazer tudo isso de forma fácil, de entendimento fácil para quem está do outro lado? Ou será se o seu cliente que está ali, a sua audiência que está ali, vê você como mais um? E isso é uma análise que você precisa fazer e dizer bem assim, não, mas Joel, eu tenho falta disso. O que eu vou fazer para mudar? Ao longo da aula eu vou entregar tudo isso aqui. O que você precisa fazer para você enxergar esses erros aí? Então, você precisa enxergar isso em você e não é dizer assim, meu Deus, eu não consigo, eu vou abrir de mão. Jamais. Jamais. É dizer assim, nossa, eu enxerguei que está assim, é por isso que eu não vou mudar isso a partir de agora. É esse pensamento, é essa visão que eu quero que vocês tenham essa consciência. Porque se você não tiver realmente, não tem o que eu possa fazer por você.
O meu papel aqui enquanto mentor é te mostrar onde você está errando, te dar mentalidade, te dar liberdade de pensamento para que você destrave, reprograme a sua mente e comece a aplicar. Mas se você tiver ali com um comportamento de procrastinador, com obesidade intelectual, você não vai para nenhum canto. Eu sinto muito dizer, é melhor parar de estar dentro do mercado de festas. Se você acha que fazendo o que você está fazendo vai alcançar o seu resultado. Porque até aqui você viu que do canto não saiu. Então precisa mudar, corrigir a rota. Corrigir a comunicação, a imagem, a postura, o posicionamento, o direcionamento do cliente, a atitude como um todo. Senão não vai. Está cheio de ruídos, está cheio de barulho, atrapalhando a mensagem que você quer entregar para o seu cliente e você depois não entende por que não consegue o seu resultado. Por conta de tudo isso. Então, será que o seu Instagram mesmo hoje ele é um Instagram alto padrão e está pronto para receber um decorador alto padrão? E se não tiver, o que precisa fazer para mudar? E se não tiver, como é que eu vou preparar isso? E outra, vou suportar o processo para esperar essa mudança acontecer, porque não é do dia para a noite. Então, querer um evento grandioso, se não está dominando o pequeno, é meio que quase que impossível. Você vai se frustrar, vai dizer que aquilo não é para você, e vai dizer que, e o seu cliente também vai se frustrar, ainda corre o risco de sujar o seu nome dentro do mercado. Então, aceitar o processo que é de nível para você estar pronto. Se você não consegue compreender isso, eu sinto muito. Tudo é uma construção. Então, você precisa, aos poucos, fazer com que as pessoas vejam você da maneira que tem que ser visto. Ou seja, você vai se mostrar como um profissional que você quer ser. Porque você quer assumir um grande projeto, mas dentro do Instagram não tem um grande projeto. Ah, Joel, como é que eu vou fazer? Comunica. Sei lá, arruma uma oportunidade para fazer. Então, enfim. Sabe? Então, precisa mostrar que você é grande para que as pessoas te vejam como um grande, para que a partir daí você realmente se torne um profissional grandioso. Porque antes de ser, tem que parecer até ser. Tá? Então, isso é uma chave que a gente muda a nossa mentalidade. Então anota isso aí, ó. As pessoas veem você da maneira como você se mostra. Se você se mostra como decorador pobrezinho, você vai ser visto e se tornar o decorador pobrezinho que fecha qualquer projeto por qualquer preço. Se você se mostra como decorador desesperado por dinheiro, o cliente vai chegar e jogar para você, tentar barganhar ali o preço da festa. Então, como é que você está se mostrando para o seu cliente? Tá? E isso esse se mostrar para o cliente, até o ambiente que você grava as histórias, se mostrar vai até do ambiente onde é o seu escritório. Tudo isso influencia, tá bom? Isso aí, ó, é chave. Ou você compreende isso ou não vai para o próximo nível, não. Então vamos lá. Ó, os ruídos eles podem vir na imagem, comportamento e comunicação, como eu falei para vocês. Lembra que eu falei na imagem? Então, será que você quer chegar lá num cliente alto padrão, que onde todo mundo se veste bem, e você chega de calça leg e de camisa regata, com um coque amarrado na cabeça, com a camisa do vereador da cidade escrito assim? Então, primeiro você começa a se mostrar. E outra, nesse primeiro momento que você começa a mudar tudo aí, a trazer esse refinamento, vão te chamar de metidinho, que está se achando, que está rico, que está isso, está aquilo. Mas você não se importa, tá? Até porque esse tipo de pessoa aí não vai trazer resultado nenhum para você. E pelo contrário, a partir desse momento que você vai conseguir vai ser a validação de que o que você está fazendo está no caminho certo, tá bom? Decorando, uma coisa que eu fiz foi transformar a minha própria garagem de casa, juntei tudo que eu tinha e fiz uma produção completa. Exatamente isso, é sobre isso. Então os ruídos podem vir na imagem, no comportamento e na comunicação, tá? Pessoal, vamos mandar aqui o aviãozinho, comentar e tudo mais, porque mostra para o Instagram que tem muita gente na aula, que realmente a aula tá boa e ele vai entregar a notificação para mais pessoas, tá bom? E ele coloca ali o símbolozinho da live na frente dos outros e a gente vai ter um alcance maior, tá bom? Eu conto com vocês. Então vamos lá, ó. Uma imagem, um comportamento e a comunicação negativa pode influenciar, ó que pesado aqui agora, ó. A imagem, o comportamento e a comunicação negativa pode influenciar na credibilidade e na avaliação da sua marca, ó. Isso tudo que você está fazendo pode influenciar na credibilidade e na avaliação da sua marca. Vamos lá. Você não se posiciona como um profissional que lidera. Você não se posiciona como um profissional que entende o que está fazendo, de um profissional que está apto a conduzir aquele evento. Então, quando o cliente vai para você, não, mas eu não vou fechar não. O Instagram dele não tem o tamanho do evento que eu quero.
Não, mas olha, eu vou deixar você fazer nada disso aqui, você não tem nada que provar que você fez aquilo ali. Então você precisa ter no seu comportamento imagem e na comunicação o que vai trazer a credibilidade e avaliar a sua marca como realmente uma marca alto padrão, tanto perante aos concorrentes quanto aos clientes e os próprios colaboradores. Então vou repetir aqui para você, uma imagem, comportamento, comunicação negativa pode influenciar na credibilidade e na avaliação da sua marca, tanto perante os concorrentes. Lembra que eu falei para você? Um dos grandes pontos que prova que você se tornou destaque dentro da sua região é quando você começa a ser respeitado ou temido pelos seus concorrentes. Então, isso pode ser positivo ou negativo. Então, cuidado nos ruídos que você está causando através de tudo isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, tanto perante os concorrentes, quanto aos clientes, que é o mais... Ia derrubando o celular aqui, pelo amor de Deus, quebrar o celular. Não, o Joel sendo o Joel, para variar, né? Então, tanto quanto aos concorrentes, quanto aos clientes, que é o mais importante, inclusive, que a gente quer... que ele enxergue a gente da maneira correta, quanto aos próprios colaboradores. Joel, os colaboradores, mas por enquanto é só eu ou eu. Perfeito. Mas nesse primeiro momento que você está trabalhando com a sua família, será que você está tendo a postura de líder, de separar, enquanto eu estou aqui montando, você não é minha família, enquanto eu estou aqui montando, você é um colaborador. E outra, você treinar a partir de agora esse comportamento, essa imagem de líder dentro da empresa como um todo, independente se seja familiar ou não, quando chegar ali um funcionário de verdade, você vai ter a postura de liderança. Você vai saber cobrar, coordenar, e isso tudo é importante. Porque se você não sabe, se você tem medo de cobrar, de liderar e de coordenar, esses ruídos lá na frente vão refletir. E você nunca vai ter uma equipe 100% eficiente. Então, portanto, tão importante quanto o que você fala é o que você comunica e mostra com a sua imagem, ou seja, a sua comunicação não verbal. E hoje eu convido você a refletir sobre os ruídos que podem interferir em sua imagem, comportamento e comunicação. Lembra que eu falei para vocês? Eu não quero que vocês se julguem, eu não quero que vocês desanimem, eu não quero jamais que vocês desistam, eu quero que vocês parem e pensem. Será o que eu estou fazendo? Qual ruído está trazendo na minha comunicação e que isso impede de eu alcançar o meu resultado? Então vamos lá. E essa é uma pergunta interna que vocês vão se fazer, que vocês vão se responder para que vocês tenham clareza daquilo que vocês estão fazendo hoje, tá bom? Então o primeiro passo para construir esses 3 pontos que eu falei na imagem, comportamento e comunicação de forma estratégica é decidir quais objetivos você pretende comunicar. Vamos lá, o primeiro passo para construir esses 3 pontos de forma estratégica é decidir quais objetivos pretende comunicar. A sua imagem profissional precisa estar alinhada à sua personalidade, ao seu estilo de vida e à sua individualidade. Quem é você e qual é o seu estilo. Então, para que você consiga mexer em tudo isso, você precisa ter esses 3 pontos alinhados de forma estratégica. Então, você precisa alinhar a sua imagem, a sua comunicação com aquilo que você acredita, com o seu estilo de vida e com a sua individualidade, ou seja, quem você é. Então, não adianta você querer pegar a imagem do coleguinha, a comunicação do coleguinha e colocar ali dentro do seu, porque você não vai sustentar, vai virar um personagem. Então, você precisa ter toda essa clareza para evitar que você traga esses ruídos. E talvez se você tenha ruídos absurdos dentro da sua comunicação, porque você está tentando replicar a comunicação, a imagem e o comportamento do decorador da sua cidade. Então, talvez você não obtenha um resultado diferente deles e fica se igualando porque eles também fazem aquilo e você não consegue crescer porque eles também estão naquilo, porque você está replicando. Falta você ter a sua individualidade, entender quem você é e qual o seu estilo ali, tá bom? Então, qualquer elemento que transmita uma mensagem diferente do que você pretende comunicar poderá interferir no resultado final. Você precisa ter essa clareza. Qualquer coisa que transmita uma mensagem diferente do que você pretende comunicar pode interferir. Então, vamos lá. Eu quero comunicar uma festa alto padrão e eu, Joel, fico postando um painel redondo e um trilho simples. Claro que eu não vou alcançar, mas se eu, Joel, quero fazer uma super festa e eu comunico que até em uma garagem eu faço ela se transformar no salão de festa, eu estou corrigindo a comunicação. E se eu complemento que se nessa garagem eu consigo fazer isso, e imagine no local maior o que eu consigo fazer para aquele cliente. Olhe como eu faço e alinho toda a minha comunicação com o cliente que eu quero atingir e com o produto que eu quero vender.
Tá tendo clareza para vocês? Cadê o leãozinho aqui subindo? Tá ficando fácil o entendimento? Me contem. Então vamos lá. Como evitar os ruídos? Agora começa para que você entenda e como você vai fazer para evitar esses ruídos, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto é você conhecer e entender o que contribui para o aparecimento de ruídos. Vamos lá. Conhecer e entender o que contribui para os aparecimentos de ruídos. É um dos primeiros passos para impedir que eles ocorram. Ou seja, você entender o que está fazendo com que esses ruídos aconteçam é o primeiro passo para poder impedir que ele apareça. Porque você então, é isso aqui que está causando, então eu não faço isso, então ele não vai aparecer. É óbvio. Então, a partir disso, existem algumas atitudes que podem auxiliar ainda mais e minimizar a chance de falhas, que são 3 pontos que eu vou falar aqui para você agora, tá bom? Então vamos lá, defina quem vai receber a mensagem. Primeiro ponto. Muitas vezes os decoradores erram ao querer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês, tá bom? Defina a mensagem, defina quem vai receber essa mensagem. Muitas vezes o decorador ele erra ao querer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Não identificam a persona, não persona e o público-alvo. E tudo isso eu vou ensinar na próxima mentoria, tá bom? Que é o que eu vou te ensinar, tudo certinho. E vou te passar também uma espécie de planilha onde você vai escrever os dados ali da sua persona e sair com ela identificada de forma prática. Mas a comunicação só será bem sucedida se o outro lado estiver apto a receber a mensagem. É como se todo o meu público tivesse pronto para comprar um Pega e Monte e eu queira vender para ele um projeto de 10 mil reais. Ou, até coloquei isso aqui, não adianta falar para um que só quer investir 150 reais para comprar uma festa de 10 mil. E para quem quer comprar uma festa de 10 mil, tentar convencê-lo a comprar um Pega e Monte de 150 reais. Você consegue entender? Então, quem está ali do outro lado, ele precisa estar apto a receber aquela mensagem, precisa estar alinhado com o que ele deseja. E o decorador, às vezes, ele quer vender tudo para todo mundo. Então, ele quer vender a festa de 10 mil, mas não quer abrir mão da festa de 300. Infelizmente não vai. Para que você chegue na festa de 10 mil, você precisa ter propostas que sejam condizentes com aquele projeto ali. Nem que você faça o crescimento aos poucos, mas precisa sair. Não tem como você ir para o próximo nível se você continua vendendo aquilo que te mantém no público antigo. Você precisa, como se cortasse o cordão umbilical daquilo que está ali ligado. Precisa ter essa consciência. Então não adianta você querer vender um de 10 mil para quem quer investir 150 e um de 150 querer que um que quer comprar 10 mil compre algo de 150, porque vai ser praticamente impossível. Então uma mãe que investe 10 mil ou mais em um projeto, ela vai ter uma linguagem totalmente diferente, ela vai se conectar com um tipo de conteúdo totalmente diferente. Então se você hoje faz uma linguagem de uma decoração que não comunica com o público o que você quer alcançar, você está só perdendo tempo e dando murro em ponta de faca, porque realmente não vai acontecer. O outro ponto é o seguinte: escolha a forma de comunicação. Segundo ponto aqui, segundo pilar. Você falaria com um juiz do mesmo jeito que você fala com um amigo seu? Claro que não, né? Você iria falar com um juiz, ou seja, um profissional ali que tem uma autoridade, respeitado, da mesma forma que você fala com seu amigo seu, um amigo seu. Jamais. Jamais. Mesmo que esse seu amigo seja juiz, no momento que ele está exercendo a profissão ali, você não vai falar do mesmo jeito. Então, por que isso acontece? Então, vamos lá. Conhecendo a persona, é possível definir as formas de transmitir ideias e informações que impactem positivamente quem as escuta. Ou seja, conhecendo com quem você quer falar, você sabe qual informação, qual ideia levar. Você não vai convencer uma cliente que quer uma decoração do tamanho de um Pega e Monte que ele compre, por exemplo, um cenário de lembranças, que ele coloca um filmmaker, que ele coloca um fotógrafo, que ele coloca os brinquedos, que ele coloca a animação. Jamais você vai colocar. Nem adianta levar essa ideia para ela, porque ela não vai comprar. Mas talvez uma mãe que compre um Pega e Monte, se você
quer continuar nesse público, ou se você tem uma loja de locação, você falar para ela que ela pode comprar a marca tal de balão que é mais barata. Você pode mostrar para ela ali que ela pode estar fazendo os próprios personalizados em casa. Você consegue comunicar, entender como a comunicação é diferente de um para o outro. Então, escolher a forma de comunicação para dar a ideia e transmitir essas informações, porque vai impactar positivamente quem escuta. Então, por isso que é importante você saber para quem você está falando. Por exemplo, você não vai entregar, que eu escrevi como o meu exemplo, inclusive, você não vai entregar itens feitos de EVA e papelão numa festa de um cliente que deseja uma decoração super refinada, como era o caso das minhas bandejas. Então, se para eu estar trabalhando hoje, cobrando projetos acima dos 5 dígitos, perfeito, mas você acha que eu conseguiria cobrar fazendo bandeja de EVA e papelão? Claro que não. Eu tive que refinar o meu material, eu tive que refinar o meu olhar, eu tive que refinar a minha entrega. E isso levou tempo, isso levou investimento financeiro, de dinheiro e de vários outros pontos que faz com que a gente alcance ali aquele nível que a gente quer. Então é preciso ter essa clareza. O tipo de informação também que vai ser transmitida também deve ser levado em consideração para a escolha do canal. Vamos lá, Joel, que loucura é essa? Deixa eu te falar de uma forma mais fácil para você. Um cliente alto padrão que gosta de tudo refinado. Será que ele gostaria de receber o orçamento dele em um texto de WhatsApp? Um painel, 2 bandejas, um tapete, uma caixa de presentes? Você acha que um cliente que paga bem por uma festa, ele gostaria de receber? Claro que não. Ele pode até receber a proposta pelo WhatsApp, que é o canal, mas em um PDF, em uma apresentação. Então, tudo isso influencia, porque isso é a escolha da forma de comunicação. Então, o tipo de informação que vai ser transmitida também deve ser levado em consideração para a escolha do canal. Será se um cliente que ele compra uma proposta de 50 mil reais, o melhor jeito de apresentar a ele seria uma proposta por e-mail? Porque é algo mais refinado, geralmente pessoas que estão dentro desse público usam muito. Você consegue compreender tudo isso aí? Por exemplo, na minha cidade é algo que não iria funcionar, essa questão de e-mail. O WhatsApp funciona, mas eu não jogo um texto de WhatsApp. Tem toda uma proposta comercial que eu vou entregar para vocês na próxima mentoria, como faz, inclusive de forma editável, para vocês só trocar as informações de vocês e ali vocês obterem o resultado, tá bom? Então é preciso ter essa clareza, porque nem tudo que convém é a melhor escolha. Ou seja, é muito prático mandar um texto do WhatsApp, mas não é a melhor escolha. Então também decisões erradas geram muitos ruídos na comunicação. Vou dar aqui um exemplo para vocês que ruídos na comunicação e pelo canal de atendimento que foi selecionado atrapalha muito o resultado final. Essa semana eu precisei comprar uns mármores aqui para a obra que está acontecendo. E o que acontece? Um profissional, que a gente fez o pedido de orçamento, foi muito mal educado, cobrou muito mais caro, mas porém nós tínhamos questão da urgência, então acabamos fechando com ele. E eu até comentei com o pedreiro que estava trabalhando o seguinte, que aquele profissional, ele até conseguiu a venda, mas ele não conquistou o cliente. O outro que demoraria mais para entregar, mas que teve um atendimento excelente e uma forma super apresentável de apresentar a proposta comercial, ele me ganhou como cliente, ele não ganhou a venda naquele exato momento, mas me ganhou enquanto cliente. Então, por isso que eu falo para vocês, será mesmo que só porque convém mandar uma proposta de WhatsApp, somente com o preço ali jogado, é a melhor decisão? Ou causou um ruído absurdo na comunicação? Aquela empresa, ela ganhou a venda naquele exato momento, mas perdeu um cliente em potencial que pode estar comprando dele outras vezes, ou fazendo a indicação daquele profissional. Você consegue ter essa clareza que decidir também como essa comunicação será apresentada vai influenciar no resultado do seu trabalho e no resultado do cliente que vai comprar de você, tá bom? Então jamais um cliente que compraria 50 mil reais, ele iria comprar um texto de WhatsApp com uma bandeja, 2 painéis, um tapete, uma caixa de presentes, um estante para lembrancinhas. Jamais ele compraria, tá bom? Então entenda isso também. Até porque ele está fazendo um investimento muito alto para só ver itens ali. Se ele quisesse itens, ele ia em uma loja de locação. Tá bom? Então é preciso ter essa clareza. O terceiro ponto é o seguinte, cheque se a mensagem foi entendida. Isso aqui eu quero explicar para vocês bem direitinho. Mesmo seguindo tudo que eu falei para vocês anteriormente, ainda é possível que algum ruído faça com que a comunicação não seja bem sucedida.
Pode ser que o receptor não entenda completamente a mensagem, ou seja, pode ser que a pessoa ali do outro lado não entenda completamente a mensagem. Tenha uma interpretação diferente sobre o que foi apresentado ou algum outro fator que crie divergências. Por isso, confirmar que o outro entendeu é uma maneira de se conferir se foi possível transmitir a mensagem de forma efetiva e de ajustar possíveis falhas. Vamos lá, de forma bem simples, quando eu pergunto para vocês, fez sentido? Coloca aqui para mim um leãozinho para explicar para vocês se fez sentido. Eu estou querendo confirmar se a minha comunicação, mesmo sendo clara, mesmo seguindo um protocolo para que tenha um fácil entendimento, eu estou confirmando. Deu para entender? Conseguiu compreender? Ficou dúvida? A mesma coisa com o nosso cliente. Apresentou uma proposta comercial de forma clara, assertiva, seguindo tudo isso. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Faltou alguma coisa? Quer que eu acrescente? Quer que eu faça a retirada? Quer que eu refaça o projeto? O que te incomodou? O que você não gostou? Então, tudo isso é muito importante. A confirmação se a mensagem foi entendida. Exatamente isso, Mila. Exatamente isso. Então, vamos lá. O quarto ponto, eu falei para vocês que eram 3 pontos. Gideane, tem muito problema na comunicação, então você tem que vir na próxima mentoria comigo. Provavelmente, eu vou confirmar a data tudo certinho, 15 de setembro será aberta o formulário, tá? Joel, mas por que formulário e não vagas? Porque eu vou decidir quem vai participar da próxima mentoria, porque eu não quero alunos, eu não quero só um monte de decorador que está ali perguntando um monte de coisa com a bandeja, com a cor, com a paleta. Eu quero profissionais que estão decididos aí para o próximo nível, que quer aprender a se comunicar bem, decorar bem, se posicionar e para o próximo nível sair da irrelevância à referência. É isso que eu quero. Então vai ser aberta a temporada dos formulários para que aí ele faça escreve tudo certinho e a partir daí eu vou escolher se aquele profissional, se aquele decorador tem capacidade de entrar na turma, tá bom? Então você consegue entrar no link de espera, tá bom? Link de espera, você vai na bio do meu perfil e tem lá. E aí você entra tudo certinho lá e fica lá aguardando. Quem tiver no grupo de espera vai ter bônus exclusivos, vai receber primeiro antes de todo mundo. Enfim, tem muita vantagem de estar lá. O grupo ninguém conversa, ou seja, não vai encher seu WhatsApp. Você fica só lá no aguardo para receber as informações primeiro, tá bom? Então vamos lá, ó. O quarto ponto é o seguinte: treine as habilidades comunicacionais, que é isso aqui, ó, que a Gideane está falando. Muitas pessoas acreditam que não é preciso praticar a comunicação, uma vez que é um processo que vem naturalmente desde a infância, ou seja, eu já sei falar, mas é aí onde você está errando. Falar normal não adianta nada, mas faltam as ferramentas mais elaboradas para transmitir mensagens, e é justamente o que muitas vezes causam ruídos na comunicação, ou seja, tom de voz. Você vai apresentar o projeto, olha, mas assim, ficou 5 mil reais, mas se você quiser eu baixo para 3 mil. Ou seja, o tom de voz já mostra que está medo de cobrar tudo aquilo ali. E isso faz com que a gente acabe perdendo poder na negociação, poder na venda. Nem você mesmo acredita naquele preço. Então ficou 5 mil reais. Tem desconto? Não. O que eu posso fazer por você aqui é te dar um cenário extra, serve? É isso que eu posso fazer por você. Ah, não, então eu não quero. Então tá bom, tchau, tchau. Não, fulano, quer que eu refaça a proposta de orçamento? Você quer retirar alguma coisa? Então você vai negociando, mostrando uma segurança. Então não é só saber falar. Toda a postura que envolve ali a comunicação, ela conta muito para o resultado final. Então, é justamente o que causa ruído. Então, se você apresenta um projeto para o seu cliente que você tem medo, apresenta um projeto que o tempo todo, eu acho que se você colocar isso, não, olha, se você colocar isso aqui, se você colocar o sinal de lembrança, vai ficar bonito. Então, fulano, olha, eu acho que se você colocar o sinal de lembrança, vai ficar bem legal. Mas eu não tenho certeza ainda, porque eu não sei sobre as medidas. Você consegue entender como muda a postura e gera uma confiança no cliente? Então, investir em treinamentos, exercícios e projetos que incentivem a troca de informação e diálogo pode ser o grande diferencial para profissionais que querem se comunicar bem. Ou seja, você nunca vai aprender a se comunicar bem se você está escondido atrás do celular e você não dá a sua cara ao sol, se você não começa a se comunicar, se você não faz o trabalho de explicar para o seu cliente com clareza, se você não acessa a mesa que te traz
todo esse tipo de informação. Infelizmente, você não sai do canto. Então, com isso vem a argumentação. O segredo está nisso aqui, ó. A argumentação, a narrativa, a persuasão, a técnica de defesa do projeto e o poder de convencimento. Se você não tem habilidades comunicacionais, você nunca vai vender um projeto maior. Você nunca vai convencer o cliente de deixar de comprar uma forminha que a caixa é R$7 para que ele coloque com cada forminha seja 85 centavos a R$1,50. Se você não tem esse poder de persuasão, se você não está treinado para argumentar e provar para ele por que aquilo é o melhor para ele. Se você não tem esse domínio, infelizmente você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Se você não tem o domínio da narrativa, da persuasão, da técnica de defesa do projeto, quando um pai chegar para ter uma reunião com você, ou uma mãe, que também acontece muito, ela vai tirar tudo do seu projeto e você vai voltar ele para o ponto mínimo. Então, saber ter essa clareza, saber tocar no ponto que o cliente deseja, mas que talvez nem ele saiba que precise, é crucial e muito importante. Então tenha essa clareza. Então vamos lá agora para os ruídos que podem estar causando problemas abertamente na sua vida enquanto decorador. Ó, isso aqui é crucial. São 9 ruídos, tá bom? Que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Primeiro ruído que pode estar assim atrapalhando de cara, assim escancarado e que você não está vendo é o seu Instagram. O seu Instagram, ele está com um perfil totalmente amador. Ele não tem padronização nas fontes, não tem legenda, não tem estética, não tem bio, não tem destaques intencionais. Por que destaque? Não é só colocar um monte de flecha ali para mostrar o tema que você tem, não. Destaque é para ser intencional e fazer a captação do cliente assim que ele chega ali para falar com você. Então, será mesmo se o seu perfil ele está realmente organizado? Eu vejo por aí perfil pessoal de pessoas que não tem nada de comércio, muito mais organizado do que muitas pessoas que se dizem profissionais dentro do mercado de festas. Então, esse perfil amador, ou ele está uma grande bagunça, parece assim um quartinho da bagunça que o decorador joga tudo ali, sem estética nenhuma, ou ele é um grande panfleto. Ele até está organizado, mas em forma de panfleto. Então, panfleto também é um perfil amador. Então você precisa ter essa clareza. Joel, como eu faço para deixar de ter um Instagram que seja uma grande bagunça, um Instagram panfleto? Na próxima mentoria. Não tem como numa aula eu chegar, tanto que vai ser um módulo específico só para Instagram, para que você tenha a clareza e consiga colocar intencionalidade. Porque o mal do decorador é isso, só posta festa. Mas esquece que ali é uma grande ferramenta e uma poderosa ferramenta para tirar o dinheiro da mesa. Tá bom? Então vamos lá. O segundo ponto de ruídos que pode estar causando problemas na sua vida como decorador é festas sem estética e sem técnica. Isso aqui ó, é um dos ruídos principais, porque junta um Instagram mal feito, mal elaborado, panfleto ou uma grande bagunça com uma festa mal feita, executada e ainda replicada da concorrência e muito mal replicada. Aí o bicho pega. Não tem como você ter um grande resultado agindo dessa forma. Então é um ruído absurdo, porque você além de não dominar tudo isso, ainda faz replicando o decorador da cidade. Impossível. Aí você querer ter sucesso, você sair do anonimato à referência, é pedir demais agir dessa forma. É pedir demais. Literalmente pedir demais. Até porque, lembra que eu falei para vocês na aula anterior que o milagre que você precisa, a sabedoria e o conhecimento é a base do milagre que você procura dentro do mercado de festas. Então, se você não tem conhecimento, sabedoria para fazer esse domínio, nenhum milagre vai ter base o suficiente para mudar a sua história, para mudar o resultado ali que você deseja. Então, isso é crucial dentro do mercado de festas. O terceiro ponto é falta de refinamento na imagem, postura e comunicação. É o decorador que aparece todo desalinhado. E quando eu falo desalinhado, é realmente aquele decorador bem bagunçado mesmo, que aparece com um aspecto de pobreza ali, mas quer vender uma festa alto padrão. Impossível. Impossível. Então, falta refinamento na imagem, na postura e na comunicação. Já, mas como é que falta refinamento na postura? Decorador que fica falando palavrão durante a montagem, durante a desmontagem. Decorador que vai lá e abre a geladeira do cliente. Decorador que vai lá e entra dentro da casa do cliente sem pedir licença. Decorador que vai lá e tem várias atitudes assim que falta refinamento. Tudo isso causa um ruído absurdo na sua vida enquanto decorador. E olha que isso aqui eu estou falando de ruídos na execução da festa. Tá? Então o ruído pode começar de lá também. Então por quê? Vem do comportamento. Então cuidado com o que você está fazendo
ali na montagem da festa, que isso pode resultar em algo negativo. Então vamos dar o quarto ponto, ó. Falta de estratégia e intencionalidade, pois não sabem para quem vai falar. Não tem como eu ser intencional se eu não sei para quem eu quero falar. Não tem como eu criar uma estratégia se eu não sei para quem eu quero falar. Então é muito importante que você tenha essa clareza para que com isso você alcance o seu resultado. Então, sem intencionalidade, você não vai saber mesmo para quem você quer comunicar, tá bom? Então, quinto ponto, ó, imagem pessoal e a marca pessoal inexistente, sem branding. Então, você está com um ruído absurdo porque não tem marca pessoal, a imagem pessoal está por água abaixo e muito menos não tem branding. Você sabe o que é branding? O marketing é ser visto para ser lembrado. O branding ele faz você ser lembrado mesmo sem ser visto. Acredito muito que quem acompanha os stories aqui, se em algum momento ele aparecer no Instagram, um vídeo ou algo do tipo que tenha uma música de impacto, uma música épica, em algum vídeo ele vai lembrar, parece Joel quando está montando as festas dele. Você sabe o que é isso? Isso é branding. É intencional a repetição dessa música, que é para eu ser lembrado mesmo sem ser visto. Então tem pessoas, tem clientes meus que quando escuta a música já sabe ou lembra de mim que eu estou fazendo alguma transformação. Por quê? Porque tem o branding, é tudo intencional ali para que eles enxerguem e lembrem de mim, lembrem da minha marca até quando eu não sou visto. Então, falta imagem pessoal, falta marca pessoal e falta branding. Então, tudo isso tem ali um ruído enorme, um vale enorme que te impede de alcançar o resultado que tanto você deseja. Então, o ponto 6 é o seguinte, falta autenticidade. A autenticidade é crucial, vamos lá. Numa cidade onde tem vários decoradores e você é um replicador dos decoradores que estão lá, olha que ruído absurdo você está causando na sua imagem. Qual autenticidade você vai ter? Nenhuma, porque você é um replicador. E tudo que é réplica, automaticamente, ele não tem o mesmo valor agregado que o original. Então você precisa ali ter autenticidade para que com isso você agregue valor, para que com isso você corte todos os ruídos da sua comunicação e que você é mais um que replica o que os outros fazem. Então é preciso ter essa consciência para que você consiga mudar também. O outro ponto é o seguinte, o sétimo ponto é que a comunicação não condiz com o que você quer atingir. Quer chegar no cliente alto padrão, mas não se veste como um profissional pronto para atender o cliente alto padrão. Quer atender cliente alto padrão, mas a loja parece mais um fundo de quintal. Não tem um escritório para atender o cliente. Ou se no caso, o atendimento via WhatsApp não é digno, não faz jus àquele cliente. O Instagram não é digno de receber aquele cliente que quer comprar aquele projeto maior, porque as decorações parecem um pé-monte. Então, ou seja, a comunicação não condiz com o que quer atingir. Ah, Joel, eu não consigo tirar agora a minha decoração do ponto A para o ponto B. Então entenda que você vai tirar do ponto A para o ponto M, vai se conformar momentaneamente com esse público e estruturar para fazer mais uma vez uma transição de público, porque não é do dia para a noite. Então a comunicação não condiz com o que você quer atingir e isso causa um grande ruído e você não entende porque não chega o cliente perfeito para você. Tá bom? Tá ficando claro até aqui? Tá ficando fácil o entendimento? Então vamos lá para os nossos dois últimos pontos que causam ruídos para a gente encerrar a nossa Masterclass de hoje, tá? Ruídos no ambiente. Então, a estética, o conforto, que nos tem conforto para o cliente e a comunicação não verbal. Esse da comunicação não verbal é muito importante. Vamos lá. Tem cliente, tem decorador que quer ter atender o cliente do padrão e na loja dele, quando você olha as peças que estão ali expostas, não tem problema nenhum usar peça plástica ou algo do tipo, mas as peças que estão expostas ali não condiz nada com o público alto padrão. A prateleira da loja dele não condiz nada com o público alto padrão. Eu estou falando isso para quem tem atendimento presencial. Ou seja, está tudo muito baixo, não comunica. Então você precisa ter essa consciência de que ruídos no ambiente, na estética, o conforto para o seu cliente e a comunicação não verbal, ela é crucial. Outra coisa aqui, ó, essa da comunicação não verbal, ela pega no Instagram. Quanto Instagram que tem uma comunicação não verbal. Não verbal é tudo que está relacionado à imagem, que é muito chula, muito xoxa, muito fraca. E isso quando o cliente chega, vamos lá, um cliente que quer comprar uma decoração de 15, 20, 30 mil. Você acha que ele vai comprar mesmo de um decorador que nem as fotos têm um mínimo de estética possível ali no Instagram dele? Claro que ele não vai comprar.
E isso vai se aplicar para qualquer coisa na vida. Sabe por que ele vai comprar? Porque não condiz. Tem um ruído absurdo. Você quer comunicar para ele, mas tem um barulho absurdo naquela comunicação. Ou seja, o ruído que faz com que ele não compreenda o que você quer transmitir para ele. Que é, eu faço um projeto da forma que você quer. Mas você não faz. Não faz. Você tem até capacidade de fazer, mas você não está treinado a olhar, você não está pronto para receber esse projeto. Entenda uma coisa, um filho quando recebe uma herança, se ele for de menor, ele não pode acessar aquela herança até ele estar pronto o suficiente para usufruir aquilo ali. É a mesma coisa. Se você não está pronto, se você não busca, se você age como um decorador, menino, se você age como um decorador qualquer, se você está tendo um comportamento 100% amador, se você não decide, eu vou para o próximo nível, eu vou mudar de mentalidade, eu não vou me conformar, você não está pronto para ocupar essa cadeira. Então, a cadeira de líder, ela tem que ser digna de um líder. A cadeira de um profissional alto padrão é digna de um profissional alto padrão. Então, você precisa se tornar. Você começa a trazer essa imagem para você até se tornar. Porque lembra que a imagem que você transmite é a sensação que as pessoas terão de você. Então, isso é muito importante. Então, ruídos de um ambiente que está ligado à estética, conforto e comunicação não verbal. Já vi tanta loja de decoradores, tanta loja que eu fico assim, meu Deus, cheio de lona véia pendurada, um monte de coisa véia, aluga-se isso, fecha assim, não sei o que assim, estética zero. Se o decorador ele não foi capaz de gerir a loja dele, colocando o mínimo de estética possível, imagine o que ele vai fazer na festa do cliente. Aí o cliente, ele não domina a estética da loja dele, aí o cliente quando chegar com aquele banner para pendurar no painel, ele não se posicionou na dele, aí o cliente, eu boto, aí estraga ali. Mais ruído na imagem do projeto da festa. Você consegue entender como uma coisa está ligada com a outra. Então, ou você tem essa clareza, ou infelizmente não vai para frente. E o nono ponto é o seguinte, ruídos de fala e comportamento. Vim falando isso aqui ao longo da aula, porque eu já vi muita coisa feia ao longo desse caminho. Decoradores, assim, falar palavrão na montagem, decoradores que, quando fala de ruídos da fala, tom da fala, de se alterar com o cliente, porque se posicionar com o cliente não significa se alterar com o cliente. Então, palavrões, não dominar os termos técnicos durante a montagem também causa ruído. Se você nem sabe o nome da técnica que está sendo aplicada, e olhe que eu sou muito a favor de falar o mais fácil possível para que a minha cliente compreenda. Mas eu sempre coloco o nome técnico e depois eu digo, o nome normal seria esse. Por exemplo, eu falo balões orgânicos. Se o cliente não compreender, eu já trago aqueles balões todos tortinhos, que é um maior, outro menor. Olha aí, eu mostro para ela que eu sei, que eu tenho uma linguagem técnica, mas eu faço o atendimento. Ou seja, eu checo, lembra que eu falei, a checagem se a informação chegou correta. É nisso aí. Então, se ela compreendeu o que é balão orgânico, então ela já vai ter essa ciência. Se não, eu tenho que checar se ela compreendeu tudo aquilo ali que eu estou mostrando para ela. E sobre o comportamento nesse fala. Decorador com comportamento de pobreza. Decorador que pensa com o bolso dele. Isso está ligado ao comportamento, tá? Um ruído absurdo do decorador é ele pensar com o bolso dele. Eu não penso com o meu bolso. E jamais eu vou ter pena do cliente para fazer pena no sentido, né? Vocês me compreendam. Pena no sentido de oferecer ali alguma coisa por achar que ele não tem dinheiro. Então, eu não posso atender um cliente que quer gastar 50 mil na festa pensando com o meu bolso, porque naquele momento eu tenho a prioridade de não fazer esse investimento de 50 mil numa festa. Então, não é sobre o que eu penso. Por isso que é importante você identificar com quem você quer falar. Porque imagine, se um cliente quer investir 50 mil reais, aí você diz, não, mas não bota flor nisso não, que você vai gastar demais. Vamos trabalhar com flor natural não, que é caro. Vamos colocar essas flores aqui que eu já tenho. Você consegue entender? Ou seja, um ruído absurdo que você está trabalhando com o seu bolso e não com o bolso do cliente. Isso vem, mais uma vez, do comportamento de vitimista e de mediocridade. Então você precisa ir tirando tudo isso de dentro de você. Pensar com o bolso da persona. Pensar com o bolso da sua cliente. E nunca ter vergonha de ofertar aquilo ali, porque pode ser que ele compre. Ah, mas o cliente já está no finalzinho. Problema, se ele não quiser, ele não compra. Eu estou botando uma arma na cabeça dele para ele comprar, eu estou oferecendo.
E um bom vendedor, ele não tem vergonha de oferecer, da mesma forma que eu chego aqui e ofereço a você para entrar na próxima mentoria, que eu vou lançar, mais ou menos lá para dia 15 de setembro, porque eu sei da transformação que isso pode causar na sua vida. Se uma aula dessa já te ampliou tanto, já começou a reprogramar a sua mente, imagine você tendo acesso ali, pertinho de mim, podendo tirar todas as dúvidas dentro dessa mentoria, além de toda a base de conteúdo gravado, além de 10 encontros ao vivo que nós teremos, além do grupo de network que você vai ter, além do Instagram privado, que você vai ter todo o acesso às minhas estratégias que eu trago aqui dentro do Instagram, para conseguir tirar todos os ruídos da cabeça do meu cliente e não colocar ruídos dentro da minha comunicação. Então, por que eu teria vergonha de te convidar, fazer esse convite incrível? E outra coisa, que nem todos poderão entrar, porque eu vou escolher o profissional que está apto a ir para o próximo nível. Então, se você tem interesse, entra lá na biografia do meu Instagram e você vai topar no link Lista VIP Mentoria Sublime. Você topa lá, fica lá aguardando. Quem está dentro do grupo VIP, na lista de espera, ele vai receber, primeiro do que todo mundo, vai receber bônus e ainda mais, eu vou pensar algumas coisas ainda, que eu não pensei tudo não, que ainda estou estruturando tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Tá incrível toda a estrutura do projeto. Sim, surreal. Se vocês já acham que o conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo alto padrão, porque realmente vocês não podem esperar o que eu estou preparando lá, não. Dá surreal. E outra coisa, o conteúdo gravado eu vou deixar o acesso para um ano, tá? O conteúdo gravado vocês vão acessar por um ano. Todas essas masterclass que acontecem aqui. Não se preocupem, ó. Quem não assiste a masterclass, ele está perdendo tempo, porque essas aulas aqui não vão se repetir lá não. Vocês vão ter todo o acesso a ver e rever, mas lá o conteúdo é totalmente diferente. Então, por isso que é importante vocês estarem aqui, porque quando vocês chegarem lá, vocês já estão prontos, você não vai estar cru, sem entender o que é ruído na imagem, tá? Então, eu preciso, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é preparando para quem quer ir para o próximo nível. Estou trazendo um conteúdo aqui que faz a elevação e a mudança, a reprogramação para que vocês estejam prontos para receber a próxima bagagem, com isso vocês irem para o próximo nível. Por isso que é importante você estar aqui comigo toda terça às 19 horas, porque isso faz com que você esteja muito mais pronto. E estar consumindo esse conteúdo aqui faz você acelerar os seus resultados, tá bom? Ficou alguma dúvida na aula de hoje? Me contem. Ficou dúvida para vocês? Fez sentido o que eu falei por aqui? Me contem. Vocês sabiam que tinham ruídos da imagem na comunicação e no comportamento do decorador? Me contem, vocês sabiam? Incrível, né? Quase ninguém fala sobre isso, né? Eu sempre trago conteúdo totalmente diferente. Todo mundo fala para vocês, você precisa se posicionar, isso é porque você não está se posicionado. Ninguém fala como você faz para se posicionar. Na mentoria eu vou falar. Eu já trouxe aula aqui o que acontece, quais são os vestígios de quando você está se posicionando. Então é importante que nesse momento que você está se posicionando, você esteja acompanhado e tenha acesso a uma mesa que te dê todo o suporte. Isso é muito importante. Então ninguém fala que uma comunicação pode trazer um ruído absurdo e isso é o seu impedimento de você ir para o próximo nível. Então se você não tem clareza, se você vai para um mentor que só vende técnica, como fazer balão, como fazer isso, aí adianta você tentar aprender a fazer o melhor balão, e aí você não tem cliente para vender balão. Ou você mesmo pega o balão e diz que é caro ali. Ou seja, adiantou nada. Aí depois fica dizendo, meu Deus, na minha cidade ninguém compra. Só vai comprar ali um arquinho mesmo para colocar no painel. Por conta disso. Tá bom? Exatamente, Mila. Decorador que só quer decorar, fazer montagem. Então assim, eu sempre digo, se quer só decorar e fazer montagem, é melhor arrumar um outro emprego. E fazer a festa por hobby, porque pelo menos não precisa aturar cliente complicado. Eu sempre digo isso. É muito melhor. Então, se for para você tá brincando de fazer festas, é melhor não fazer, porque fica atrapalhando o mercado, fica tendo dor de cabeça, fica dizendo que o mercado está prostituído. Isso não é verdade. Fica dizendo que não tem vaga na cidade. Não é verdade. Isso vem ruídos na comunicação, isso vem falta de posicionamento, isso vem falta de liderança. Então, é uma falta absurda e ninguém fala isso para vocês, tá? Ninguém fala. Claudiane, lembra do dia que você falou para mim de ruído e eu achando que era barulho do local? Sim, para você ver como o nosso mercado não fala de ruído na comunicação.
Mercado de festas fala sobre a paleta de cores. Mercado de festas fala sobre a tendência da Barbie. Mercado de festas, vocês viram que eu não fiz nada sobre a Barbie? Sabe por que eu não fiz nada sobre a Barbie? Porque eu não sou Maria vai com as outras. Não faz sentido para mim postar algo rosa só porque um filme está sendo lançado. Então, a autenticidade é isso. Você dizer, não, para mim isso não faz sentido e eu não vou fazer. Entendeu? Então, entre todos os outros que estavam postando, eu decidi não fazer. E sou a favor dos decoradores que aproveitaram isso como uma chance para fazer negócio. Perfeito. Para mim, não faz sentido. Mas para quem fez isso se tornar um negócio, perfeito. Foi esses decoradores que montou a caixa na loja da Barbie e fez um rio de dinheiro ali com as pessoas tirando foto. Perfeito. Chance de negócio. Mas para mim não fazia sentido. Então, não sou Maria vai com as outras e eu não vou colocar algo do tipo. Exatamente, Mila, eu trabalhar com outro decorador, né? Que não vai ter esse tipo de trabalho. Perfeito, Mila, exatamente isso, vai trabalhar. E é uma coisa que eu sempre digo, trabalhar para si mesmo dá trabalho sim. Inclusive trabalha mais do que para outra pessoa. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu vou terminar aqui, eu estava em reunião. Hoje o dia pela manhã fui resolvendo coisa. Organizei toda aqui a parte do estúdio, porque eu tinha reunião à tarde. Então eu fui fazer a validação da próxima turma de mentoria. Terminei, foi o tempo de se arrumar para poder voltar a estar aqui com vocês. Estou praticamente há 1h30 aqui conversando com vocês. Eu vou terminar e ainda vou escrever as aulas da próxima mentoria. Então, dá trabalho sim. Amanhã eu tenho reunião na loja, eu tenho que estar na loja também. Então, dá trabalho sim. Então, se você não tiver apto e o melhor de tudo, não está pronto para fazer esse trabalho valer a pena. Então, precisa fazer com que esse trabalho valha a pena. Senão, Renata, sobre acervo, o que você acha a respeito de acervo? Comprar as mesmas peças do seu concorrente, ressaltando que determinadas peças é tendência e todo mundo deseja aquela peça. Primeira coisa, Renata, se está começando agora, o melhor caminho é investir em você. Conhecimento é a única coisa que não mofa, que não quebra, não sai de moda. Conhecimento é a chave para você crescer dentro do mercado de festas. Você mesmo falou aí, a peça que o concorrente tem. Então, se o concorrente tem, todo mundo vai ter. Eu optei por não ter peças acrílicas. E eu faço festas sem peças acrílicas. Sabe por quê? Porque virou tão Maria vai com as outras peças acrílicas que eu decidi não ter peças acrílicas. Uma peça que chegaria para mim a R$ 1.200, que topou, riscou, topou, manchou, que eu não consigo colocar para alugar porque eu teria um prejuízo muito rápido com ele. Então, se eu não posso alugar, eu não coloco. Então, é uma escolha minha. E o meu cliente entende isso, eu me posiciono não, seguindo para aquilo que eu não tenho. E eu, se possível, perco a festa se a pessoa exigir, mas eu quero com isso. Eu digo, então eu não tenho, então eu não faço, então eu não vou investir. Não tenho problema nenhum em fazer isso. Agora, claro que eu tenho uma estratégia de apresentação de proposta comercial que faz eu vender o que eu tenho. E o meu cliente ele não decide esse ponto, essa questão da mobília. Então eu apresento algo para ele ali com o que eu tenho, que aumenta muito a minha lucratividade. Sobre o ponto de ter acervo, eu acho ter acervo crucial. Levando em consideração, por exemplo, onde eu estou. O frete, às vezes, de locar uma mesa em Aracaju sai mais caro do que a mesa para aqui, do que o que está sendo locado. Então, por exemplo, acho muito válido, no meu caso, não ter cadeira, não ter mesa. Então, por quê? O custo de armazenamento e manutenção é muito alto. Então, eu opto por não ter. Agora, falando de ter peças, e outra coisa, acho tão bom ter acervo que eu faço com que as peças que eu compro ela esteja girando o tempo todo dentro da locação. Então, ela se torna como se fosse um investimento num banco. Imagina o tempo todo ali, aquela peça girando, me trazendo rendimento. Não só na minha decoração. Sobre a peça, uma peça igual ao decorador, eu penso o seguinte: se você tem autenticidade, você pega aquela peça similar e você usa de uma forma totalmente diferente. Então isso não é parâmetro. Agora, claro que se tem algo muito repetido, vamos lá. Se na cidade todo mundo tem, por exemplo, deixa eu pensar numa peça. Se na cidade todo mundo tem aqui esse vaso. Todo mundo tem aqui esse vaso. E para que você vai comprar o mesmo vaso? Se você pode pegar e comprar esse aqui, que é diferenciado. Então, tudo que você compra pensando em diferenciação, claro que vai ter um resultado muito maior. Então, eu penso hoje alinhar lucratividade, durabilidade dentro do meu acervo com a minha autenticidade. Sempre o meu pensamento é esse. Então, durabilidade, versatilidade e autenticidade. E lucratividade. Eu tenho tudo isso numa peça? Pronto, eu compro e visto a minha.
Entendeu? Tudo eu busco ir diferente. Se você olhar meu Instagram e olhar o Instagram da minha concorrência, ele é absurdamente diferente. Se você olhar a minha comunicação com a da minha concorrência, ele é absurdamente diferente, anos-luz à frente da minha concorrência. Então, o meu estilo de festa é totalmente diferente do que a minha concorrência faz. E eu faço questão que seja assim. A mesmo ponto também que eu já ouvi, eu não gosto do estilo das festas de Joel. Tá tudo certo, não faço questão. Eu não sou para todo mundo, nem todo mundo é para mim, nem todo cliente é meu, nem toda grife, todo mundo se identifica. Vamos lá, aquela marca Balenciaga. Vocês sabem aquela marca que tem umas coisas todas estranhas? Um absurdo de caro e nem todo mundo se identifica com o estilo, mas tem gente que compra. Então, por isso que é importante você saber com quem quer comunicar, para não causar ruídos. Então, talvez a minha comunicação específica para o público que compra a minha festa, para uma pessoa que não compra, diz assim, não é para mim, eu não concordo com aquele jeito. Você consegue entender mais ou menos como tudo isso funciona? Então, sobre acervo, acho muito válido e sempre busco que a minha peça ela seja diferente como um todo. Minha composição seja diferente. E o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: seja previsível, porque a partir do momento, não seja previsível, porque a partir do momento quando você começa a se transformar numa referência dentro da sua cidade, que é o que eu quero que você se torne a partir da próxima mentoria, você começa a ser visado e começa a ser copiado, composições, estilo e tudo mais. Então, quando você começa a replicar muito, infelizmente, eles começam a ter essa cópia. Então, você ter esse joguinho ali. Por isso que é importante a autenticidade. Ninguém copia a autenticidade. Ninguém copia seu jeito de pensar. O que eu sempre digo é o seguinte, que eles podem ter acesso ao mesmo material, eles podem ter acesso a uma festa que você já fez e tentar replicar, mas ele não tem acesso à sua mentalidade. Concorrente nenhum vai conseguir saber o que você pensa, ingressar na mesa que você acessa. Por isso que é importante você estar num grupo de pessoas que façam com que te leve para o próximo nível. Porque ele não vai conseguir saber o que se pensa. Ele não vai conseguir entender que a partir de agora você está corrigindo todos os ruídos na sua comunicação, melhorando tudo isso, e ele achando que é só mudança na festa. Mas não. A mudança na festa ela é reflexo da sua mentalidade de abolir os ruídos naquilo que você está comunicando na festa, na comunicação e na imagem. Você consegue compreender como tudo isso traz um resultado absurdo? Então, não é só sobre a festa. Então, pode comprar uma peça assim que seu concorrente tenha. Inclusive, acho válido, até porque possa ser que seja mais assertivo comprar. Porém, uma coisa que aconteceu comigo, que eu já contei em várias outras aulas. Quando eu comecei, eu achava que comprar a peça igual me traria a mesma relevância, me traria o mesmo nível de reconhecimento que a concorrência. Porque, como vocês sabem, eu comecei muito pequeno. A minha primeira festa foi R$30, tá? Bandeja de EVA e papelão com a mesa da casa do cliente. Então, se vocês acham que é difícil se posicionar com um monte de acervo, imagine crescer, faturar mais de 5 dígitos por mês, tá? Com a festa de R$30 com bandeja de EVA e papelão. Então, qualquer decorador que venha me dar uma desculpa, se eu contar a minha história, ele não tem força para falar nada. O que acontece? Nesse primeiro momento, eu olhava para a concorrência e todo mundo era maior do que eu. E eu buscava replicar, sem direcionamento, sem conhecimento, sem mesa para acessar, não tinha acesso a ninguém. E aí, o que eu fazia? Tentava comprar móveis similares. Inclusive, fiz uma compra que na época foi R$1.000 o conjunto de mesa para imitar a mesa da concorrência, que na época, quando todo mundo tinha a mesa branca, a concorrência tinha a mesa colorida, rosa, na época do Provençal. Mesa rosa, amarela, enfim, todas as cores. E eu busquei fazer isso, e foi o pior erro da minha vida, porque todo mundo que vinha para mim para usar aquele estilo de mesa, ele queria mais barato que o outro orçamento. Então, eu sempre iria me nivelar por baixo. Ter o que o outro tem, e não ser, porque a busca é que você seja melhor. Por isso que o nome da nossa próxima mentoria é Sublime, porque Sublime é algo que é superior, inclusive, à excelência. E é isso que eu quero que você se torne. Porque se você se mensura pelo móvel que o outro tem, o cliente que chega para você, ele sempre quer que o seu orçamento seja baixo. Então, o que eu quero que você tenha a visão, não é você comprar um móvel similar ou outro que é tendência ou que não é. Eu quero que você tenha a visão de liberdade de pensamento para utilizar o móvel de uma forma que o outro não consiga replicar ou que ele entregue e fale, ou seja, ele não deixe um ruído similar ao do outro, e sim ele consiga comunicar exatamente
a imagem que você deseja, consiga comunicar exatamente o que você quer que o seu cliente compreenda, a autenticidade do seu trabalho, o diferencial do seu trabalho. Tá bom? Então isso é muito importante dentro da nossa caminhada enquanto decorador como um todo. Então eu comprei o móvel, me arrependi, a mesa até hoje está na loja, quase não saiu, inclusive não se pagou. A mesa ela veio quebrada, a parte de baixo eu tentei consertar, é uma mesa que se vê água já era. Ou seja, eu fiz uma escolha baseada no outro e não sobre aquilo que faria sentido para mim. Hoje jamais eu faria isso. Sabe por quê? Porque eu tenho um estilo muito bem definido, eu tenho a intencionalidade de lucrar em cima da mobília, ter versatilidade com a mobília, fazer dinheiro com ela, então, e que ela fale sobre a minha autenticidade. Então, por exemplo, eu fui o primeiro aqui a trazer mesa torneada com branco, com tampo rústico, e trazer painel redondo, primeiro aqui para minha cidade, essas coisas assim, porque representava a minha autenticidade de ir sempre em busca do diferente. Mas não é o diferente porque todo mundo está fazendo lá fora, diferente porque aquilo comunica com o meu gosto, comunica com o gosto da minha cliente, comunica com a minha autenticidade e o que eu acredito para que aquilo vai fazer sentido para mim e que, acima de tudo, não faça só uma festa bonita, mas que me dê dinheiro e que tenha durabilidade. Esse é o meu pensamento sempre. Por isso que eu digo, o primeiro caminho não é móvel, o primeiro caminho não é refazer acervo nesse primeiro momento. O primeiro caminho é a mudança de mentalidade, reprogramação mental, absorção de conhecimento, porque ele não vai quebrar, não vai sair de moda, não vai mofar, o cliente não vai arranhar e ninguém nunca vai tirar de você o seu conhecimento. Então, quando a gente traz isso para a nossa cabeça, concorrente nenhum vai conseguir derrubar aquilo que a gente acredita, concorrente nenhum vai tirar o nosso foco e a gente sempre vai estar em evidência dentro do mercado, tá bom? Mais alguma dúvida? Se tem mais alguma dúvida, se tiver, pode falar, tá bom? Senão a gente encerra a nossa Masterclass por aqui. Próxima terça-feira a gente tem mais, tá bom? Então, peguem essa semana até a próxima terça-feira e comecem a retirar ruídos dentro da comunicação de vocês. Façam um exercício de autoavaliação. Olhem o Instagram de vocês, procurem os ruídos, postagens que não tenham estética, onde está sendo a gravação dos stories de vocês, como é que está sendo o depósito de vocês, será que está digno de aparecer ali e gravar um conteúdo mostrando? Então tudo isso pode causar uma imagem negativa. Qual o comportamento durante a festa? Inclusive, qual a organização das peças quando você faz a descarga do material? Ou seja, isso também é comportamento. Se você se tem um comportamento de desorganização no momento da montagem, isso influencia e reflete em você também. Se você tem um comportamento que deixa sua mobília sempre acabada, isso influencia sobre você também. Tudo isso faz com que você tenha ali sempre algo negativo e você não sabe de como é que tudo aquilo ali está surgindo, tá bom? Que bom, Renata, que você gostou. Fico feliz, tá bom? Já que não tem dúvida, beijão para vocês. Ó, tchau, tchau. Próxima terça-feira a gente tá junto novamente com fé em Deus, tá bom? Vou deixar link de espera na bio, aliás, já tá, e vou deixar também nos stories, tá bom? Quero saber, eu vou colocar uma caixinha e vocês me contem o que vocês aprenderam na aula de hoje, tá bom? Porque aí eu mostro para as outras pessoas que perderam o conteúdo de ouro que eles estão deixando de consumir aqui. Tá bom? Forte abraço, beijão. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Sempre bom ter vocês aqui pertinho comigo. Me sinto acolhido por vocês. Quero muito vocês na próxima turma para que juntos a gente consiga transformar o nosso mercado de festas e que juntos a gente comece a rugir dentro desse mercado, transformando e evidenciando os profissionais incríveis que tem na cidade de vocês, que são vocês. O trono de decorador rei, o trono de decorador fera, o trono de decorador leão dentro do mercado tem que ser de vocês. Então existe a vaga, existe ali a cadeira para ser ocupada e tem que ser vocês que tem que se ocupar. Nada de ser decorador elefante que tem uma grandeza absurda dentro de si, mas que não reconhece, mesmo que a gente seja pequenininho, um leãozinho ali, a nossa postura, a nossa liderança, a nossa imagem de líder vai fazer com que a gente ocupe o nosso lugar de ser chamado o rei. Tá bom? É isso que eu quero para vocês de coração. Obrigado pela presença. Beijão e tchau, tchau.